Imagine que a chance de resolver todos os seus problemas financeiros da noite para o dia surja no lugar mais sujo e improvável, a sarjeta. Imagine que essa chance exija um sacrifício moral que você não tem certeza se pode pagar. Essa é a provação que recai sobre Júlia. Aos 22 anos, Júlia personificava a invisibilidade urbana. Ela não era uma vendedora ambulante como Clara, nem uma faxineira em ambientes de luxo como Helena. Júlia era uma limpadora de ruas, trabalhando para uma empresa terceirizada. Sua rotina começava antes do sol nascer, varrendo o lixo e a sujeira das ruas mais movimentadas e ricas da cidade. Júlia usava um uniforme simples e desbotado, luvas furadas e um boné para cobrir o cabelo, uma tentativa de se proteger não apenas do sol, mas dos olhares de desdém. Seu trabalho era pesado, ingrato e mal remunerado. Ela ganhava o suficiente apenas para manter um aluguel atrasado e comprar comida de baixíssima qualidade. Seu maior sonho era simples: ter dinheiro para voltar a estudar e sair daquele ciclo de miséria. Seu supervisor, Maurício, era um homem de meia-idade, invejoso e cruel, que se sentia superior por ter um cargo de chefia. Maurício gostava de humilhar Júlia publicamente, fazendo comentários sobre sua pobreza e ameaçando descontar do seu já parco salário qualquer erro ou pausa. Um dia, enquanto varria a calçada em frente a um luxuoso prédio comercial, Júlia notou um objeto caído entre as folhas secas e bitucas de cigarro. Era uma carteira de couro fina, de uma marca caríssima, que gritava luxo mesmo suja de poeira. O coração de Júlia disparou. Ela pegou o objeto, sentindo o peso do couro. Dentro, havia um maço de notas de R$ 100, uma quantia que representava meses do seu salário. Havia também cartões de crédito pretos, os mais exclusivos, e, mais importante, uma identidade e um cartão de visitas. A proprietária era a doutora Camila Menezes, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia e investimentos do país. Uma mulher conhecida por sua fortuna e por sua frieza nos negócios. A tentação foi avassaladora. Com aquele dinheiro, Júlia poderia pagar o aluguel, comprar remédios para sua tia doente e até pagar as primeiras mensalidades da faculdade. Ninguém haveria pegar a carteira. O lixo engole segredos. A miséria justificaria. Naquele momento de dilema, Maurício se aproximou, tossindo para chamar a atenção. Ele viu o volume da carteira na mão de Júlia. "O que é isso aí, Júlia? Achou algum tesouro no lixo?" Maurício perguntou, sorrindo cinicamente e estendendo a mão. "Se for algo de valor, é obrigatório passar para a supervisão. Ou você está pensando em roubar?" Júlia sentiu o peso da ameaça e o fogo da vergonha. Se ela entregasse a Maurício, ele pegaria o dinheiro e possivelmente a demitiria depois, sem dar nenhuma satisfação à dona. Se ela pegasse para si, ela quebraria o último código de ética que a separava da marginalidade. Em um ato de coragem e desespero para manter sua integridade, Júlia escondeu a carteira rapidamente. "Não é nada, Maurício. Só um papel velho", ela mentiu. Mas ela sabia que precisava tomar uma decisão imediata. Devolver a carteira era devolver a chance de sair da pobreza. Ficar com ela era mergulhar na culpa. Júlia, com a alma em conflito, olhou para o cartão de visitas da doutora Camila Menezes. A única saída que preservaria sua dignidade era encarar a bilionária. Ela guardou a carteira no bolso do seu casaco, sentindo o volume das notas contra a pele. A chance de sua vida estava no bolso, e a decisão de perdê-la ou usá-la de forma ética seria feita nas próximas horas. A sarjeta havia lhe dado um ultimato moral. Júlia sentia o peso da carteira contra sua coxa, como se ela queimasse seu bolso. O cheiro de lixo e asfalto quente parecia sufocar sua consciência. Ela trabalhou o resto da manhã sob o olhar desconfiado de Maurício, que a vigiava a cada movimento, esperando que ela cometesse o erro de conferir o conteúdo da carteira. A cada varrida, Júlia fazia cálculos mentais. Com aquele dinheiro, ela poderia pagar o tratamento da tia por 6 meses. A tentação de fugir, de simplesmente desaparecer, era quase irresistível. Mas sua avó, uma mulher simples, sempre lhe dissera: "A única coisa que a pobreza não pode tirar de você é sua palavra e sua honestidade." No horário de almoço, Júlia tomou a decisão. Ela ignorou a fome, seu almoço seria um pão seco, vestiu seu casaco puído e seguiu o endereço do cartão de visitas da doutora Camila Menezes. O escritório da doutora Camila era um arranha-céu de vidro e aço que parecia tocar as nuvens.
A entrada era guardada por seguranças com ternos impecáveis e o hall era de mármore polido. Júlia, em seu uniforme sujo de poeira e com o cabelo desarrumado, sentiu a mesma humilhação que sentia nas ruas. Ela era, novamente, a invisível. Os seguranças inicialmente a impediram de entrar, tratando-a com desprezo. Júlia precisou de toda sua coragem para insistir, explicando que possuía algo de extremo valor para CEO. Depois de muita insistência e de ter seu nome anotado e revistada, ela foi encaminhada à recepção. A secretária da doutora Camila Menezes, uma mulher fria e elegante, olhou para Júlia como se estivesse vendo uma mancha. A doutora Camila não está disponível. Deixe o objeto de valor aqui e iremos checar a autenticidade. Júlia balançou a cabeça. Não. Eu só entrego nas mãos dela. Eu encontrei o que ela perdeu na rua. E eu devolvo para ela. Pessoalmente. A determinação na voz de Júlia, a limpador de rua, era tão inesperada que a secretária, intrigada, fez uma ligação. 10 minutos depois, Júlia foi escoltada para o escritório da CEO. O escritório era vasto e imponente. A doutora Camila Menezes, uma mulher de meia idade, com um corte de cabelo preciso e um terno de poder, estava sentada em uma mesa de vidro. Ela não expressava gratidão, apenas ceticismo. Você é a mulher que insiste em me ver? Você encontrou algo meu? O que é, exatamente? Camila perguntou, sem sequer convidá-la a sentar. Júlia, sentindo medo e adrenalina, respirou fundo e tirou a carteira do casaco. Ela a colocou sobre a mesa, cuidadosamente. Eu encontrei na sarjeta, doutora, em frente ao seu prédio. Não mexi em nada. Está tudo aqui, Júlia disse, sua voz ecoando no silêncio do luxo. Camila Menezes não sorriu. Não agradeceu. Ela abriu a carteira e contou as notas de R$ 100, uma por uma, com uma expressão de desconfiança. Ela checou os cartões e documentos. A quantia era exata. A bilionária olhava para Júlia, não como uma heroína, mas como uma suspeita. Essa carteira tem mais de R$ 5.000 em dinheiro. Você é uma limpadora de rua. Eu sei o quanto você ganha. Por que você não pegou o dinheiro? Por que correu o risco de vir até aqui, perder seu horário de almoço e ser humilhada pelos meus seguranças? Camila perguntou. Sua voz era um teste frio, sem emoção. Júlia sabia que a resposta definiria seu futuro. Porque o senhorio da minha tia pode esperar, doutora. E o dinheiro para a faculdade pode esperar. Mas se eu tivesse pegado o dinheiro, eu não poderia mais me olhar no espelho. E eu não troco minha dignidade por aluguel atrasado. O silêncio voltou. Camila Menezes encarou a limpadora de rua, seu olhar frio e analítico. Em vez de gratidão, a CEO viu algo raro, caráter inegociável. A bilionária fechou a carteira. Ela pegou R$ 1.000 em notas e as empurrou na direção de Júlia. Aqui está a sua recompensa. Agora vá, e não perca mais tempo. Júlia pegou o dinheiro da recompensa. Mas ao se levantar para sair, ela fez algo que nem a secretária nem a CEO esperavam. Ela olhou diretamente para Camila e, em vez de gratidão pela recompensa, ela expressou a audácia de seu sonho. Obrigada pela recompensa, doutora. Mas o que eu realmente preciso não é de dinheiro. Eu preciso de uma chance. Se a senhora acredita na honestidade, me dê um trabalho onde eu possa usar meu cérebro, não apenas minhas costas. Meu nome é Júlia. O doutor Camila sorriu pela primeira vez, um sorriso pequeno e perigoso. Interessante. Júlia, você não quer a recompensa fácil, quer o desafio. Muito bem. Eu lhe darei um desafio. O sorriso perigoso da doutora Camila era a única coisa que Júlia conseguia enxergar. Você me devolveu mais de R$ 5.000. Júlia, eu acredito na honestidade, mas no mundo dos negócios, eu invisto em visão. O que você viu na rua que meus executivos não estão vendo? Júlia, sentindo o peso da expectativa, falou sobre o que era invisível para os outros, o desperdício. Ela descreveu como a empresa de limpeza terceirizada, onde ela trabalhava, usava quantidades excessivas de produtos químicos, como as rotas eram ilógicas, exigindo horas extras desnecessárias, e como a logística de descarte gerava multas por falta de eficiência. A doutora Camila ouviu tudo com atenção, surpreendida pela precisão da análise.
Minha holding está perdendo milhões anualmente por ineficiência em logística e serviços básicos. Meus gestores só veem planilhas. Eu preciso de alguém que veja o lixo de verdade e saiba como limpá-lo, ela declarou. A proposta de Camila era, ao mesmo tempo, humilhante e promissora. Júlia seria contratada em caráter de experiência por 90 dias como analista de eficiência júnior na divisão de logística e terceirização. O salário inicial seria baixo, apenas o suficiente para cobrir suas necessidades básicas, um pequeno aumento em relação ao trabalho de rua, mas uma fração do que ganharia um analista júnior. Era um teste de humildade e determinação. Se você me apresentar um plano de corte de custos comprovado, com redução de pelo menos 15% em 90 dias, e implementá-lo com sucesso, Camila prometeu, eu não apenas pagarei a sua faculdade, como darei a você o capital para abrir seu próprio negócio de consultoria de eficiência, usando minha empresa como primeiro cliente e caso de sucesso. Júlia aceitou sem pestanejar. Seu primeiro dia no prédio de vidro e aço foi um choque cultural. Ela trocou o uniforme de varredora pelo blazer simples que comprou com a recompensa da carteira. Em vez da vassoura, ela tinha um computador de última geração, planilhas de Excel e acesso a bancos de dados complexos. A pressão era imensa. Ela precisava aprender a linguagem corporativa e a transformar sua intuição em dados numéricos. A humilhação, porém, veio rapidamente. Enquanto tentava entender o software, Júlia deu de cara com Maurício, seu antigo supervisor, que trabalhava em um cargo administrativo de baixo nível na mesma divisão. Maurício, ao ver Júlia com um crachá de analista júnior, explodiu em inveja e escárnio. Ora, a gata borralheira resolveu brincar de executiva. Veio limpar planilha agora, Júlia. Você não sabe nem ligar esse computador. Isso é piada, não é? A doutora Camila está brincando com a gente, colocando o lixo da rua aqui dentro. Maurício zombou, autossuficiente para que os outros funcionários ouvissem e rissem. Júlia sentiu o sangue ferver, mas lembrou-se do seu propósito. Estou aqui para reduzir o desperdício, Maurício. E, pelo que vejo, você é a primeira ineficiência que preciso analisar, ela retrucou com uma frieza inesperada. Maurício, vermelho de raiva, prometeu dificultar sua vida. E ele cumpriu. Ele e seus colegas, sentindo-se ameaçados pela novata da rua, esconderam dados, forneceram informações erradas e sabotaram o acesso de Júlia a relatórios críticos. Júlia percebeu que seu maior inimigo não era a planilha, mas sim a burocracia e a inveja. Ela teve que trabalhar 16 horas por dia, varando a madrugada na tentativa de decifrar o sistema, usando sua inteligência de rua para desvendar as mentiras corporativas. Ela sabia, por experiência, que as faturas de material de limpeza estavam infladas e que os relatórios de tempo extra eram falsos. O desafio agora era provar isso com a linguagem dos negócios. A única coisa que a mantinha era a visão. Se ela vencesse essa guerra de dados, ela não apenas salvaria a empresa, mas compraria a liberdade e a dignidade de sua família e a sua própria. O relógio de 90 dias estava correndo. Júlia mergulhou no mundo dos dados com a mesma intensidade com que varria o asfalto sob o sol a pino. Ela passava as noites em claro, trocando a vassoura por manuais de Excel e tutoriais de análise de dados. Sua mente, antes focada em calorias e aluguel, agora processava fórmulas complexas e algoritmos de logística. Ela estava determinada a provar que a inteligência de rua podia superar a preguiça corporativa. O obstáculo não eram os números, mas a sabotagem de Maurício. Ele e seus cúmplices escondiam códigos de acesso, danificavam impressoras quando ela precisava de relatórios físicos e, constantemente, espalhavam rumores de que a ex-Gari estava roubando dados para vender segredos da empresa. Mas Júlia tinha uma vantagem que ninguém mais tinha. Ela conhecia a verdade no chão. Ela sabia que os relatórios de compra de produtos químicos, assinados por Maurício, eram ridiculamente inflacionados. O volume de desinfetante comprado seria suficiente para limpar o município inteiro, não apenas o prédio. Ela cruzou as faturas de material com os relatórios de descarte e descobriu um desvio sistemático. O grande ahá de Júlia veio ao analisar as planilhas de horas extras. Maurício havia aprovado milhares de horas extras para rotas noturnas que, Júlia sabia por experiência própria, levavam apenas 1 hora para serem concluídas. Ela calculou que as horas extras fraudulentas sozinhas representavam uma perda anual de milhões, indicando um esquema de desvio de fundos com a terceirizada. O alvo de 15% de corte de custos não era o problema.
Era apenas a ponta de um iceberg de fraude sistêmica. Em menos de 60 dias do prazo, Júlia montou seu relatório final. Um documento impecável, cheio de gráficos de fácil compreensão, que traduzia o desperdício que ela via na rua para a linguagem de lucros e perdas do conselho. Maurício, sentindo a pressão e o olhar inquisidor de outros departamentos, percebeu que Júlia havia desvendado o esquema. Em um ato de desespero e covardia, ele esperou que Júlia saísse para um rápido lanche e usou a senha de um colega para acessar o computador dela. Ele iniciou um processo de deleção de arquivos e corrupção do disco rígido, visando destruir o relatório final. No entanto, Júlia, que aprendeu na rua que não se confia em uma única fonte, e havia lido tutoriais sobre segurança digital, havia programado um backup automático para o cloud storage da empresa e enviado a versão resumida para o e-mail pessoal da assistente da doutora Camila. O ataque de Maurício foi inútil. A apresentação final de Júlia foi um momento de silêncio absoluto no auditório do Conselho de Administração. Ela não mostrou as planilhas primeiro. Ela mostrou fotos dos comprovantes de compras superfaturados ao lado dos relatórios de estoque, provando desvio físico. Ela mostrou os dados de Maurício contra a realidade da rua. A conclusão de Júlia foi devastadora. Senhores, o desperdício não é apenas ineficiência. É fraude. Minha análise prova que, se corrigirmos os desvios e implementarmos uma logística enxuta, a economia anual será de 38,5%, não 15%. Maurício e seus cúmplices estavam roubando milhões por ano, contando com a invisibilidade do meu trabalho. A doutora Camila, chocada com a magnitude do desvio, mas satisfeita com a genialidade de Júlia, não hesitou. Ela ligou para o setor de segurança e para o departamento jurídico. Maurício foi chamado à sala. Confrontado com as provas irrefutáveis, gráficos, recibos e sua própria assinatura nos documentos de horas extras falsas, ele tentou negar, mas o peso da verdade era esmagador. Ele foi sumariamente demitido e escoltado para fora do prédio, algemado, sob o olhar atônito de toda a divisão. A vitória de Júlia foi completa. Ela não apenas cumpriu o desafio, ela salvou o império de um câncer interno. O doutor Camila a olhou com respeito e admiração. Parabéns, Júlia. Você não é mais uma analista júnior. Você não apenas provou sua honestidade, você provou ser a pessoa mais inteligente nesta divisão. O prazo acabou. Seu prêmio não é mais o financiamento da faculdade. Seu prêmio é o capital e o contrato para começar sua própria empresa. Você será nossa consultora oficial de eficiência. Você é uma CEO. A transição da sarjeta para a sala de reuniões foi um turbilhão. Em uma semana, Júlia estava assinando documentos legais e recebendo o capital inicial da doutora Camila. Nascia Júlia Soluções em Eficiência, uma empresa de consultoria dedicada a otimizar serviços básicos e logísticos. Júlia, a ex-limpadora de ruas, era agora CEO. O primeiro grande obstáculo não foi financeiro, mas cultural e burocrático. Júlia teve que dominar a linguagem do direito, dos bancos e dos impostos. As horas que ela passava varrendo deram lugar às madrugadas passadas em manuais de legislação e contabilidade. A Faculdade de Administração de Negócios, financiada pela doutora Camila, se tornou seu novo campo de batalha, onde ela traduzia sua experiência prática para a teoria acadêmica. O que ela chamava de melhor caminho para o caminhão era, na universidade, a otimização da cadeia de suprimentos. A doutora Camila Menezes a observava de perto, não como patroa, mas como mentora implacável. O dinheiro é o motor, Júlia, mas o conhecimento é o mapa. Você precisa de ambos, Camila insistia. O primeiro grande desafio de sua empresa foi a implementação do plano de corte de custos que ela havia elaborado no capítulo 4, dentro da própria holding de Camila. A resistência veio dos gerentes de médio escalão, homens e mulheres com MBAs caros que se recusavam a aceitar ordens de uma ex-limpadora de rua. Eles tentaram um boicote passivo, ignoravam seus e-mails, atrasavam a execução de suas novas políticas de logística e questionavam publicamente a validade dos seus relatórios. Para eles, Júlia era um mero caso de caridade de Camila, não uma executiva séria. Júlia percebeu que a inteligência de rua não era suficiente para vencer a arrogância de crachá. Ela precisava impor autoridade. Ela não podia mais ser apenas a analista brilhante. Ela precisava se tornar a líder. Ela convocou uma reunião com os gestores mais resistentes. Em vez de gritar ou reclamar, ela usou a linguagem que eles entendiam: dados e poder.
Júlia projetou em uma tela os gráficos que mostravam os 38,5% de desperdício que haviam sido sanados com a saída de Maurício e a implementação de suas primeiras rotas. Em seguida, ela comparou a margem de lucro deles, antes da intervenção dela, com as margens atuais, mostrando que ela havia tornado a divisão mais lucrativa apesar da resistência deles. Vocês têm diplomas caros e anos de experiência, Júlia disse, sua voz calma, mas carregada de autoridade. Mas vocês não viram um desvio de 38,5% porque não se importaram. Eu me importei porque eu estava limpando o lixo que o desvio de vocês criava. A partir de hoje, meu plano será seguido. Quem não aceitar que a eficiência se aprende na prática e não apenas na teoria, está fora. Para solidificar sua posição, Júlia demitiu sumariamente o gerente sênior que havia liderado o boicote. Foi um choque que estabeleceu sua autoridade de forma irreversível. Ela provou que a cadeira de CEO não a havia mudado, mas a havia empoderado. Com o sucesso do primeiro contrato garantido, Júlia começou a contratar sua própria equipe. Ela priorizou pessoas que, como ela, vinham de origens humildes, mas que tinham fome de trabalho e honestidade inegociável. Ela criou uma cultura empresarial baseada na integridade, um valor que ela havia aprendido na sarjeta. A Júlia Soluções em Eficiência cresceu rapidamente, usando o case de sucesso da Holding Menezes para atrair outras grandes corporações. Júlia estava no comando de um negócio lucrativo, ensinando a elite a limpar sua própria bagunça. O contraste era sua marca, a limpadora de ruas que havia se tornado a limpadora de sistemas. Seu próximo passo seria usar esse novo poder para fechar o ciclo de seu passado, voltando à rua que ela um dia varreu. O primeiro ato de Júlia, após o crescimento exponencial de sua empresa, a Júlia Soluções em Eficiência, foi um triunfo pessoal que valia mais que qualquer contrato de milhões. Ela comprou uma casa pequena, mas decente, com jardim e ventilação, tirando sua tia do quartinho miserável e garantindo seu tratamento médico. A cena de sua tia, emocionada, sentada em uma poltrona nova, foi a prova final de que a honestidade e o trabalho duro haviam pago o preço da dignidade. A empresa de Júlia prosperava. O case de sucesso dentro da holding da doutora Camila Menezes abriu as portas para contratos independentes com outras grandes corporações, todas buscando a visão de eficiência da ex-limpadora de rua. Júlia, alternando entre as aulas de administração na faculdade e as reuniões de diretoria, era um furacão de competência. No entanto, o passado, personificado na malícia, não estava morto. Maurício, o antigo supervisor, havia sido solto sob fiança ou após cumprir uma pena breve por fraude leve, mas sua obsessão por Júlia havia se transformado em ódio destrutivo. Ele não podia aceitar que a mulher que ele humilhava com a vassoura era agora uma CEO respeitada. Maurício, desesperado e sem emprego, tentou seu último e mais baixo golpe, a difamação. Ele começou a frequentar bares e a ligar para contatos antigos, espalhando mentiras venenosas. Ele alegava que Júlia era, na verdade, uma ladra que havia se apropriado da maior parte do dinheiro da carteira de Camila e que havia fabricado os relatórios de fraude para derrubá-lo. Seu objetivo era atingir a única coisa que Júlia havia preservado desde o início: sua reputação e integridade. Ele chegou a abrir um serviço de consultoria pirata, ilegal e sem registro, usando seus velhos contatos no submundo da limpeza para tentar minar os preços de Júlia e roubar clientes de menor porte. As mentiras de Maurício começaram a chegar aos ouvidos dos clientes de Júlia. Pequenas dúvidas surgiram, e um contrato de expansão com uma empresa de logística foi colocado em espera devido aos rumores sobre a fundadora. Júlia, agora uma estudante avançada em direito empresarial e com a frieza de uma executiva, não agiu por impulso. Ela não foi confrontar Maurício na rua. Ela usou o poder de seu escritório e o conhecimento de seus advogados, financiados pelos seus lucros. Júlia convocou seu time jurídico e ordenou uma ação tripla, limpa e absolutamente legal. Ação de difamação, um processo civil e criminal contra Maurício por danos morais e calúnia, com pedido de indenização milionária. O objetivo não era o dinheiro, mas a ordem judicial para que ele se calasse sob pena de prisão. Denúncia de concorrência desleal, uma denúncia formal aos órgãos reguladores sobre o serviço ilegal de consultoria de Maurício, provando que ele estava operando sem licença e usando táticas antiéticas, as mesmas que ele usava na antiga empresa. Contrato vinculativo. Ela fez questão de que a doutora Camila Menezes, sua mentora, assinasse um termo público garantindo a integridade de Júlia e o valor do seu trabalho,
calando os críticos mais altos. A queda de Maurício foi humilhante e final. Ele foi soterrado por papéis e intimações legais, algo que ele, como funcionário de baixo escalão, jamais conseguiria combater. Seu serviço legal foi fechado, e ele se viu enfrentando dívidas de advogados e multas que garantiriam sua ruína financeira e legal permanente. Júlia, em seu escritório, apenas assinou os documentos, sentindo a satisfação de ter vencido a batalha final com a única arma que ele não tinha: o conhecimento legal e o poder do capital. Júlia estava livre do passado. Ela havia limpado não apenas as ruas, mas o sistema podre que a mantinha presa. Seu próximo passo seria usar seu poder para garantir que outras pessoas honestas como ela tivessem a chance de ascender sem precisar encontrar uma carteira perdida. Com sua empresa, a Júlia Soluções em Eficiência, solidificada e Maurício legalmente neutralizado, Júlia voltou-se para sua comunidade. Ela sabia que a verdadeira medida de seu sucesso não era o tamanho de seu escritório, mas a diferença que ela poderia fazer no mundo que ela deixou para trás. Júlia lançou o programa Rota Limpa, um braço social de sua consultoria. O programa era dedicado a recrutar, treinar e empregar ex-limpadores de rua e outros trabalhadores de serviços básicos, oferecendo a eles salários dignos, benefícios e, crucialmente, treinamento em eficiência logística e gestão de recursos. Ela investiu em equipamentos de ponta, ergonomia e em um sistema de rotas otimizado que reduzia a exaustão física e maximizava o tempo. A filosofia do programa era simples, mas revolucionária: o trabalho honesto merece respeito e tecnologia. Júlia, a CEO, usou seus conhecimentos para criar empregos que ela mesma gostaria de ter tido. O impacto na comunidade foi imediato e profundo. Júlia contratou vários de seus antigos colegas de trabalho, que mal podiam acreditar no respeito e no salário justo. Ela elevou uma de suas colegas mais velhas e honestas, Dona Lúcia, a um cargo de supervisão sênior, confiando-lhe a fiscalização da qualidade e do bem-estar da equipe. Dona Lúcia, antes invisível, era agora uma gestora respeitada. Júlia provou que a eficiência não precisava vir à custa da exploração. Seu modelo era sustentável e ético. As empresas que contratavam a Júlia Soluções não apenas economizavam dinheiro, graças à eliminação do desperdício, mas também melhoravam sua imagem corporativa ao apoiar o modelo de justiça social. A honestidade de Júlia virou um ativo de marca valioso. A doutora Camila Menezes observava tudo de longe. Ela não intervinha, mas fez questão de ligar para Júlia. Você me devolveu uma carteira, Júlia. Eu te dei uma oportunidade. Mas você está devolvendo dignidade a uma comunidade inteira. Sua visão vai além do balanço financeiro. Você se tornou uma líder muito maior do que eu, Camila admitiu. Um raro momento de admiração pessoal. O momento mais simbólico de sua jornada ocorreu durante uma inspeção de rotina de um novo contrato de sua empresa. O local era a rua principal do centro financeiro, a mesma sarjeta onde Júlia, varredora, havia encontrado a carteira perdida. Júlia chegou ao local em um carro executivo, vestida com um elegante tailleur e acompanhada por seu gerente de projetos. Ela não era mais a varredora ajoelhada, era a proprietária da solução. Ela parou no exato local onde o destino a havia confrontado. Ela observou o trabalho de sua equipe. Um de seus antigos colegas, agora com uniforme limpo e equipamento ergonômico, limpava a rua com um ritmo eficiente e sem o desespero de outrora. Ele sorriu para Júlia, o sorriso de quem tem salário no fim do mês e respeito no trabalho. Júlia viu a sarjeta limpa. Ali, naquele chão que antes simbolizava o lixo e a humilhação, ela percebeu que havia finalmente cumprido a promessa feita à sua avó. Ela havia preservado sua dignidade, e ao fazer isso, havia comprado a dignidade de muitos outros. Sua vitória não foi ter saído da rua, mas ter transformado a própria rua em um lugar de oportunidades. O ciclo estava completo. Júlia, a ex-limpadora de ruas, estava agora no palco de um grande fórum de eficiência e empreendedorismo, dando a palestra principal. Seu título não era apenas CEO, mas visionária social. O evento celebrava o primeiro aniversário do programa Rota Limpa, que havia se tornado um case de sucesso mundial em logística ética. Na plateia, estavam seus ex-colegas, agora profissionais respeitados, e a doutora Camila Menezes, que a olhava com imenso orgulho. Júlia iniciou sua palestra não falando de lucros, mas daquele dia fatídico na sarjeta. Há 2 anos, eu estava no ponto mais baixo da minha vida, varrendo lixo para sobreviver. Encontrei uma carteira que continha R$5.000.
Meses do meu salário. A tentação era o aluguel atrasado, a doença da minha tia. O preço era a minha integridade. Maurício, meu supervisor, acreditava que o sistema era baseado no roubo. Eu decidi provar que o sistema podia ser baseado na honra. Júlia fez uma pausa dramática. Eu devolvi R$ 5.000 e, com isso, comprei o ativo mais valioso de todos, a credibilidade negociável com a doutora Camila. O que a doutora Camila viu não foi a honestidade de um dia, mas o caráter para sustentar um império. A carteira perdida não me deu o capital, ela me deu o passaporte. O discurso de Júlia era eletrizante. Ela mostrou o sucesso do Rota Limpa, revelando que, ao investir em dignidade, a empresa havia obtido resultados ainda melhores do que o 38,5% inicial, pois a motivação e a honestidade dos funcionários elevaram a produtividade. No final da palestra, o Dr. Camila Menezes subiu ao palco. Ela não a abraçou como amiga, mas a cumprimentou como parceira. Júlia não apenas resolveu um problema de logística, ela resolveu um problema de confiança, Camila declarou. A partir de hoje, a Júlia Soluções em Eficiência não será apenas nossa consultora oficial no país. Anuncio agora que o modelo Rota Limpa será adotado por todas as nossas subsidiárias globais. Júlia, você é agora uma consultora internacional e uma sócia no nosso crescimento. A ascensão de Júlia estava completa. De varredora de ruas a CEO global. Sua última ação de justiça foi direcionada à figura do Maurício. Embora ele estivesse arruinado legalmente, Júlia sabia que a verdadeira justiça estava na reeducação. Ela financiou um pequeno programa de auxílio legal e reabilitação para ex-funcionários corruptos, incluindo, discretamente, Maurício, com a condição de que eles trabalhassem em serviços comunitários. A intenção não era resgatá-lo, mas provar que seu sistema era tão eficiente que podia se dar ao luxo de ser compassivo, algo que Maurício nunca foi. Júlia nunca se esqueceu de onde veio. Ela investiu parte de seu lucro na compra de equipamentos de limpeza mais modernos e leves para a prefeitura de sua cidade, garantindo que os novos limpadores de rua tivessem melhores condições de trabalho, um tributo silencioso ao seu passado. No final, Júlia estava em seu escritório, com a cidade a seus pés. Ela olhou para a foto emoldurada de sua avó. Seu sucesso não era o dinheiro, mas a prova de que a única coisa que a miséria não pode roubar é o caráter. E você, que acompanhou Júlia na rua, nos dados e na vitória? O que você está carregando no seu bolso hoje? Qual é a sua carteira perdida? Júlia te provou que o seu maior ativo não é o dinheiro, é a sua integridade. A honestidade não é apenas uma virtude, é a maior estratégia de negócios que existe. Pare de reclamar da falta de oportunidade. Pare de olhar para o lixo. Olhe para o seu valor. A recompensa virá. Compartilhe sua opinião. Qual foi o momento mais inspirador da jornada de Júlia? E se você tivesse encontrado a carteira, o que faria? Se esta história te inspirou a lutar com ética e inteligência, inscreva-se no canal para mais histórias de superação. Porque a honestidade não tem preço, mas ela tem um lucro gigantesco.